Olá, o Multiplix Notícias, a semana começa agora. Aqui você confere as reportagens que foram destaque nos últimos dias. Em Teresópolis, na região serrana do Rio, a situação em relação à Covid-19 não é boa. Neste mês de agosto, casos da variante Delta foram confirmados em moradores da cidade e a ocupação de leitos do CTI Covid era alta. O secretário de Saúde conversou com a nossa equipe. Muita gente ainda insiste em não usar máscara e até aglomera. A população de Teresópolis, no geral, parece estar tranquila diante de novos casos de Covid-19, mas ainda há quem fique receoso. A gente sempre fica, né? Ainda mais sabendo agora que estamos sem leitos novamente, né? E muita gente abusando aí novamente sem máscara, se aglomerando em um monte de locais. Tenho medo, muito. Eu trabalho com táxi, que é uma coisa perigosa que a gente não sabe quem entra dentro do carro. Nós ficamos vulneráveis o dia inteiro. O último decreto com medidas para tentar conter o avanço da pandemia na cidade foi publicado no mês passado. Muitas flexibilizações aconteceram e praticamente tudo está funcionando. Enquanto não tiver alerta do poder público, não vai se resolver. Porque já tinha diminuído bastante, voltou tudo novamente. E todo mundo procurar tomar a vacina, porque tem pessoas que não vão tomar a vacina, não quer tomar. E a situação fica ainda pior se levarmos em consideração a presença de variantes da Covid-19 aqui no município, como a Delta, que já foi identificada em pelo menos 2 moradores neste mês. Outros 10 casos ainda estão em análise. A variante, como alerta a prefeitura, é considerada mais contagiosa e com maior chance de infectar até mesmo pessoas já imunizadas contra o coronavírus. Estamos analisando a próxima semana epidemiológica, esperando aí poder estabelecer novas medidas restritivas ou não. A prefeitura chegou a abrir mais 3 leitos de CTI Covid no Hospital das Clínicas Constantino Otaviano e mais 4 no Hospital São José, no dia 16 de agosto. No dia seguinte, a ocupação já era de 100%. Nós temos 14 leitos de UTI no HCTCO, 12 leitos no São José, sendo que 3 desses foram para manutenção, ficar 2, 3 dias em manutenção e retornar. Isso são leitos de UTI Covid. De clínica médica, nós temos 20 leitos total nos 2 hospitais, o que dá uma certa segurança. Mesmo assim, o número de casos é muito maior do que o número de leitos. Tivemos, sim, que transferir alguns pacientes para outros municípios, tá? Mas são pacientes regulados pela Secretaria Estadual de Saúde. Mas, de acordo com esse pesquisador da Fiocruz, a variante Delta não é o único motivo que justifica esse novo descontrole no aumento de casos de Covid-19. Provavelmente, nós temos um quantitativo de pessoas que estavam parcialmente protegidos, ou seja, só tinham uma dose da vacina e acreditaram que estavam protegidos e descuidaram das suas medidas individuais e também coletivas, sobretudo evitar aglomerações. Por isso, a vacinação segue em Teresópolis e o público de 18 anos já recebeu a primeira dose. De acordo com o secretário de Saúde, o cronograma está dentro do previsto e outras faixas etárias também devem receber a vacina ainda esta semana. Estamos bem tranquilos com a vacinação e vamos esperar novas recomendações do Ministério da Saúde para ver se avança para 17 anos com a vacinação. A volta do rodízio de CPF para transitar na cidade e de barreiras sanitárias também não estão descartadas. O gabinete de crise vai se reunir para ver se reduz o horário de funcionamento de algumas instituições, se a gente consegue fazer com que as pessoas não circulem muito, tentando ver o lado econômico do município, que o município precisa ter um lado econômico, mas principalmente tentando proteger a vida do cidadão, que é isso que importa. Até a atualização da última quinta-feira, divulgada pela Prefeitura, dos 29 leitos de UTI Covid, 27 estavam ocupados. Essa semana, muitos incêndios florestais foram registrados na região serrana. Até julho deste ano, em Nova Friburgo, as ocorrências já ultrapassavam a quantidade de registros do mesmo período do ano passado. Falta de chuvas e baixa umidade do ar formam um par perfeito para incêndios nas matas. Mas, na maioria dos casos, a maior responsável pelo problema é a população.
agride a flora, a fauna, a hidrologia, diversos itens que faz parte do nosso ecossistema. De janeiro a julho deste ano, foram registradas 83 ocorrências relacionadas a fogo em vegetação, um aumento de 46% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 57. E esse número pode crescer ainda mais, já que setembro é o mês em que se registra a maior quantidade de incidentes desse tipo. E sabendo disso, o superintendente do INEA, Instituto Estadual do Ambiente, conta que os fiscais já ficam atentos durante esse período. A fiscalização do INEA ela acontece todo ano, durante todo o ano. E agora, nos meses de maio a setembro, a gente intensifica a fiscalização, né? Porque é o período que mais ocorre queimadas. Além da fiscalização, também existem algumas operações de monitoramento e prevenção por parte do Corpo de Bombeiros. Mas ainda assim, muita gente insiste em ignorar as orientações divulgadas durante todo o ano. E a dificuldade não para por aí. A topografia montanhosa da região serrana do Rio de Janeiro também atrapalha os trabalhos. Então, para isso, a gente opera com helicópteros, com a finalidade de combate direto, que pega a água do ponto de captação e ejeta sobre os focos, para deixar a tripulação, para também deixar equipamentos operacionais. E não só a irregularidade da topografia do terreno, mas também devido à sua imensidão. Incêndio florestal é crime. Prejudica a vegetação, causa a morte de animais silvestres, aumenta a poluição do ar, diminui a fertilidade do solo, além de oferecer risco de queimaduras, acidentes com vítimas e causar problemas de saúde na população. Todas essas informações são amplamente divulgadas e, mesmo assim, ainda é preciso alertar. O pulmão do mundo é a natureza e muitas pessoas estão esquecendo que os nossos filhos, netos, bisnetos vão precisar desse pulmão. Até a última sexta-feira, o Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo informou que não havia registro de incêndio florestal no município. Mesmo após a desistência do Grupo Itapemirim em assumir o serviço do transporte público em Nova Friburgo, a CPI do transporte continua e a nova FAOL exige contrato diferente do que foi acordado com a Itapemirim. A população de Nova Friburgo enfrenta um novo obstáculo no transporte público. Dessa vez, a nova FAOL, atual empresa prestadora do serviço, afirmou que não quer assumir nos mesmos moldes do contrato firmado com o Grupo Itapemirim. Hoje eu já tenho uma dificuldade com a tarifa 4,20, com um subsídio de 300 mil. Então, esse valor colocado pela Itapemirim, eu não sei de onde ele saiu, como foi calculado, entendeu? Eu sei que a 4,20, 300 mil eu não consigo remunerar, ter um equilíbrio. Então, não vai ser com 4,15 e com 290. Mas eu acho que a gente vai ter que arranjar uma solução. A Itapemirim ia assumir o transporte público da cidade através de um contrato emergencial, depois que a nova FAOL decidiu devolver o serviço para a prefeitura, alegando desequilíbrio financeiro durante a pandemia e queda no número de passageiros. Até uma CPI do transporte foi autorizada na cidade para investigar o certame. Mas depois de meses e perto de assumir o serviço, a Itapemirim pediu anulação do contrato. Mesmo depois da desistência da Itapemirim, a CPI do transporte público decidiu manter as investigações para apurar supostas irregularidades no contrato firmado em junho deste ano entre o grupo e a Prefeitura de Nova Friburgo. Dentro das nossas apurações que a gente tem visto, eles falaram que tentaram fazer várias tratativas com a FAOL, né, com a nova FAOL, para poder não fazer esse emergencial. Só que dentro desse processo não veio nada disso para a gente não tinha documento nenhum relacionado a isso. Então a gente chamou eles aqui para a gente poder prestar esclarecimento e eles também mandar os documentos que eles tivessem em relação a essas tratativas para a gente poder estar apurando melhor realmente o que está acontecendo. Para tentar solucionar o problema, a nova FAOL requereu em juízo a designação de uma audiência com a Prefeitura e o Ministério Público Estadual. O pedido da FAOL seria fazer com que o juízo nomeasse um perito judicial
e nós nomearíamos um perito assistente, a prefeitura nomearia um perito assistente por parte dela. A FAOL manteria o serviço dela dentro dos moldes que ela vem fazendo, mesmo sabendo que isso não remunera, mas ficaria mantendo esse serviço por 30 dias, se for o caso, mais 30, mas eu acredito que em 30 dias se faz esse levantamento de quanto seria o valor dessa tarifa. Apurado isso, a gente aplica essa tarifa que foi calculada por uma pessoa independente, entendeu? Que vai demonstrar e justificar o motivo, qual é o real valor que deveria ser cobrado. O secretário de Governo e Casa Civil, Pierre Moraes, também se manifestou. Por meio de nota, ele disse que o município também já concordou com a realização da audiência, restando evidente o empenho de todas as partes pela continuidade do serviço durante as próximas etapas do processo de retomada da regularização. A CPI do transporte também segue em andamento e na próxima sexta-feira, dia 27 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, serão ouvidos pelo menos 4 funcionários da prefeitura que também estão envolvidos no processo. E até tudo se resolver, quem continua sofrendo é o usuário de ônibus. As condições, né, que são precárias do ônibus, a passagem, né? E os horários também, que está muito complicado, né? Melhorar sobre o horário, né? Pelo menos. Está muito ruim o horário. Intervalo muito longe um do outro. Se a gente precisar vir na cidade de repente voltar, fica bem difícil. Os microempreendedores individuais têm até o dia 31 de agosto para regularizar dívidas. E mesmo com muita gente em débito, a procura pela formalização dos pequenos negócios ainda é grande. Confira. O que mais se viu durante os últimos dias nos noticiários é que os microempreendedores individuais precisam regularizar suas dívidas e que o prazo para acertar essas contas com a Receita Federal vai até 31 de agosto. Mas dados do Fisco apontam que pelo menos 1.800.000 MEIs podem perder o CNPJ e cair na dívida ativa a partir de setembro, justamente por estarem em débito. Ainda assim, a procura pela formalização dos pequenos negócios não para de crescer. Principalmente durante a pandemia da Covid-19, o MEI deixou de ser uma opção e virou necessidade. Com a pandemia, acabou que muita gente perdeu o emprego, né? E acabou voltando para a iniciativa do empreendedorismo e o MEI é uma excelente oportunidade para quem deseja iniciar o seu próprio negócio, né? Então a gente aumentou a demanda sim, e em parceria com o pessoal do Sebrae, da Cianf, a gente vem fazendo bastante formalização aqui na sala. E a expectativa é de que surjam cada vez mais microempreendedores individuais no Brasil. De acordo com os últimos dados divulgados pelo governo federal, o setor já responde por 56,7% do total de negócios em funcionamento no país. O Eberson faz parte da estatística. Ele tem uma pizzaria delivery e formalizou o negócio em 2017. Para ele, foi uma das melhores decisões que tomou. Quando você sai da formalidade e adquire um CNPJ, diversas empresas, linhas de crédito, enfim, fornecedores, abrem as portas para você. É claro que de acordo com a sua capacidade. Você não pode extrapolar o número de comprar, mas você com certeza você vai trabalhar bem melhor, além do que você vai trabalhar honesto, você vai oferecer um produto honesto e vai comprar honesto. Isso é muito importante. Tua empresa ela precisa de credibilidade para crescer e o CNPJ ele vai te trazer isso. Os benefícios e direitos são muitos. Dá para se aposentar por idade, invalidez, receber auxílio-doença e salário-maternidade. Mas para ser um MEI é preciso atender algumas exigências. O faturamento anual não pode passar de R$81 mil, não pode ter sócio e só pode contratar um funcionário. Mas atenção para não cair em furada. Fora a taxa mensal, que é o DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, você não precisa pagar mais nada para se tornar um MEI. O MEI ele não precisa pagar para se legalizar, né? Após formalizado, ele tem uma taxa que ele vai pagar mensalmente. Então ele tem que ter muito cuidado a respeito disso, que hoje, infelizmente, existem muitos portais aí que não é o portal do empreendedor, o portal oficial do MEI, e que acabam tendo essa cobrança indevida e, por falta de informação, muitas vezes o MEI ele acaba caindo nessas armadilhas. E quem já visitou Búzios, na região dos Lagos, com certeza já deu uma voltinha na Rua das Pedras.
Mas você sabe quem é o responsável pelo projeto que deu origem a esse ponto turístico, visitado por gente do mundo inteiro? Na reportagem de Juan Rodrigues e Carlos Henrique Ferreira, conheça Otávio Gabalha, criador da Rua das Pedras e do chamado estilo buziano de arquitetura. Armação dos Búzios é um município jovem, fazia parte de Cabo Frio e só conseguiu sua emancipação em 1995, há 25 anos. Mas, bem antes disso, Otávio Raja Gabalha já era parte da história buziana. O arquiteto é o responsável pelo projeto de construção da Rua das Pedras, um dos maiores símbolos e o principal ponto turístico da cidade. A ideia da construção surgiu após um acidente de carro que comoveu a população. Que um rapazinho, filho de um caseiro, pegou o carro do patrão, do pai dele, enquanto eles estavam em casa, e foi dar uma volta pela cidade, que era desse tamanho. Eu estou falando de 1970 para 71, por ali. E ele colidiu com uma criança, machucou, atropelou uma ou duas crianças, mas graças a Deus nenhum problema. Foi aproveitando a onda de uma comoção, fez-se um calçamento que evita que os carros passem correndo. Além da Rua das Pedras, a Praça dos Ossos é outro projeto do arquiteto. Ele conta que antigamente o local funcionava como uma espécie de estacionamento, não era muito vistoso. Mas hoje é a passagem para uma das mais belas praias da cidade. Ao apresentar o local a um jornalista estrangeiro, Otávio soube na mesma hora que precisava projetar algo diferente para um dos bairros mais requisitados. Quando eu subi e mostrei ao americano, a praça, não isso, aquele espaço estava lotado de carro, mas lotado, não tinha uma vaga. Aí o americano olhou para mim e, com a franqueza que é habitual a esse povo, disse: Otávio, a minha revista é uma revista de arquitetura, não de automóveis. Esse realmente é um belo estacionamento, mas não tem nada a ver com a minha revista. Mas como será que Búzios era antes de se tornar uma das cidades mais cosmopolitas do Brasil? Uma vila de pescadores que cresceu, ganhou fama e atraiu os olhares de turistas do mundo todo. Andando pela cidade, percebe-se que a estrutura histórica foi preservada, mas nem mesmo os moradores acreditavam que o tempo traria tantas mudanças. Antigamente isso aqui era uma rua de terra, tá? Habitada por pescadores de ambos os lados, tá? E que era um largo de passeio nas tardes de domingo. Ninguém imagina isso. Isso só se pode imaginar numa cidade projetada. Mas quando é uma cidade que vai nascendo e crescendo, como se fosse naturalmente, ninguém imagina nada, a não ser que seja aí um futurólogo. Hoje em dia, segue em vigor em Búzios a Lei dos 2 Andares, criada por Otávio quando foi vereador na década de 80. Uma série de medidas e padrões de urbanismo que ajuda a manter as características arquitetônicas do balneário. É o patrimônio da nossa cidade. 2 andares, harmonia arquitetônica, escala pequena, toda esse somatório de informações faz Búzios ser o que Búzios é. Eu me despeço por aqui. Não se esqueça de acessar o nosso portal para continuar tendo acesso às informações sobre as regiões serrana e dos lagos do Rio. Um excelente fim de semana para você e até segunda!